Olá, bem-vindos à nossa aula sobre melhoria contínua e o ciclo PDCA. Você já se perguntou como grandes empresas conseguem se manter no topo, constantemente inovando e aprimorando seus produtos e serviços? Pausa dramática. A resposta está na prática da melhoria contínua. Hoje, vamos mergulhar fundo nesse conceito revolucionário e aprender como ele pode transformar não apenas organizações, mas também nossas vidas pessoais. Imaginem um mundo onde cada dia é uma oportunidade de ser um pouco melhor que ontem, onde pequenas mudanças se acumulam para criar resultados extraordinários. Esse é o poder da melhoria contínua e é exatamente o que vamos explorar nesta aula. Vamos começar nossa jornada com uma história fascinante que remonta ao Japão pós-Segunda Guerra Mundial, um período de reconstrução que deu origem a uma das filosofias de gestão mais poderosas do mundo moderno. Após a devastação da Segunda Guerra Mundial, o Japão estava de joelhos. Sua economia estava em frangalhos, e a indústria automobilística japonesa era considerada atrasada e de baixa qualidade. Foi nesse cenário que entrou em cena um personagem improvável, o estatístico americano Edward Deming. Deming chegou ao Japão com uma ideia revolucionária. Ele propôs que, em vez de buscar grandes mudanças repentinas, as empresas deveriam focar em pequenas melhorias diárias. Essa abordagem ficou conhecida como Kaizen, que em japonês significa boa mudança ou melhoria. Agora, aqui está algo que vai surpreender vocês. Deming fez uma promessa ousada aos fabricantes japoneses. Ele disse que se eles adotassem seu método, em 5 anos o mundo inteiro estaria usando carros japoneses, e em 20 anos, o Japão se tornaria uma das maiores potências econômicas do mundo. Imaginem a reação dos japoneses. Um país derrotado e em ruínas, sendo prometido um futuro de domínio global. Mas sabem o que é mais incrível? Deming estava certo. As empresas japonesas, como a Toyota e a Honda, abraçaram o conceito de Kaizen. Elas começaram a fazer pequenas melhorias em toda a cadeia de produção. Cada funcionário, do chão de fábrica à alta administração, foi incentivado a propor ideias para melhorar os processos. O resultado? Em poucas décadas, os carros japoneses conquistaram o mundo por sua qualidade, eficiência e confiabilidade. O Japão se tornou uma potência econômica, exatamente como Deming previu. Esta história nos mostra o poder transformador da melhoria contínua quando aplicada de forma consistente e em todos os níveis de uma organização. Agora que entendemos as origens históricas, vamos definir claramente o que é melhoria contínua. Em sua essência, a melhoria contínua é uma abordagem para o aperfeiçoamento constante de produtos, serviços e processos. É uma filosofia que reconhece que sempre há espaço para melhorar, não importa quão bom algo já seja. Mas atenção, a melhoria contínua não se trata apenas de grandes saltos ou inovações revolucionárias. Na verdade, seu poder está na acumulação de pequenas melhorias ao longo do tempo. Pense nisso como o efeito composto na economia. Assim como pequenos investimentos regulares podem crescer exponencialmente ao longo do tempo, pequenas melhorias diárias podem levar a transformações significativas a longo prazo. Um aspecto crucial da melhoria contínua é que ela deve ser uma parte integrante da cultura organizacional. Não é um projeto único ou uma iniciativa temporária. É um compromisso contínuo com o aprimoramento que envolve todos os níveis da organização, desde a alta administração até os funcionários da linha de frente. Agora, você pode estar se perguntando, isso soa ótimo para grandes empresas, mas como isso se aplica a mim ou a pequenas organizações? Bem, a beleza da melhoria contínua é que ela pode ser aplicada em qualquer escala. Seja você um estudante buscando melhorar seus hábitos de estudo, um pequeno empresário querendo otimizar seus processos, ou uma grande corporação almejando dominar o mercado global, os princípios da melhoria contínua podem ser adaptados e aplicados.
Agora que entendemos o conceito de melhoria contínua, vamos explorar uma das ferramentas mais poderosas para implementá-la, o ciclo PDCA. PDCA é um acrônimo que significa Plan, planejar, Do, executar, Check, verificar e Act, agir. Este ciclo é a espinha dorsal da melhoria contínua e é usado por organizações em todo o mundo para gerenciar mudanças e impulsionar o progresso. O ciclo PDCA tem suas raízes no método científico desenvolvido pelo matemático francês René Descartes. No entanto, foi popularizado e adaptado para o mundo dos negócios por... Adivinhem quem? Isso mesmo, nosso amigo Edward Deming, o mesmo que revolucionou a indústria japonesa. O que torna o PDCA tão poderoso é sua simplicidade e sua natureza cíclica. Ele não é um processo linear com um início e um fim definidos. Em vez disso, é um loop contínuo de planejamento, execução, verificação e ação corretiva. Cada ciclo leva a um novo ciclo, criando um processo de melhoria infinito. Vamos mergulhar em cada etapa do ciclo PDCA e ver como ele funciona na prática. Preparem-se, porque é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. A primeira etapa do ciclo PDCA é Plan ou planejar. Esta é, sem dúvida, a etapa mais crucial de todo o processo. Como diz o velho ditado, falhar no planejamento é planejar para falhar. Na etapa de planejamento, definimos claramente o problema que queremos resolver ou o objetivo que queremos alcançar. Mas atenção! Não estamos falando de objetivos vagos como melhorar as vendas ou aumentar a satisfação do cliente. O planejamento eficaz requer metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido. Em outras palavras, metas SMART. Nesta fase, fazemos perguntas críticas como: qual é exatamente o problema que estamos enfrentando? Quais são as causas raiz desse problema? Que resultados específicos queremos alcançar? Quais recursos temos disponíveis? Quais são os possíveis obstáculos? Uma ferramenta poderosa que podemos usar nesta etapa é a análise de Pareto, também conhecida como regra 80/20. Esta análise nos ajuda a identificar os poucos vitais entre os muitos triviais. Em outras palavras, ela nos mostra onde devemos concentrar nossos esforços para obter o máximo impacto. Outra ferramenta valiosa é o diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de espinha de peixe. Este diagrama visual nos ajuda a mapear todas as possíveis causas de um problema, categorizando-as em áreas como método, máquina, mão de obra, material, medição e meio ambiente. Ao final da etapa de planejamento, devemos ter um plano de ação claro e detalhado. Uma técnica útil para criar esse plano é o método 5W2H, que responde às perguntas: o que, por quê, onde, quando, quem, como e quanto custa. Lembrem-se, um bom planejamento é a base para o sucesso de todo o ciclo PDCA. Não economizem tempo nesta etapa. A segunda etapa do ciclo PDCA é do ou executar. É aqui que colocamos nosso plano em ação. Parece simples, não é? Mas não se deixem enganar. A execução eficaz requer disciplina, foco e, muitas vezes, a capacidade de se adaptar às circunstâncias imprevistas. Uma armadilha comum nesta fase é tentar implementar todo o plano de uma vez. Lembrem-se do princípio Kaizen que aprendemos no início da aula. Pequenas mudanças graduais são mais eficazes e sustentáveis do que grandes mudanças repentinas. Idealmente, começamos implementando o plano em uma escala menor, como um projeto piloto. Isso nos permite testar nossas hipóteses e identificar possíveis problemas antes de fazer uma implementação em larga escala. Durante a execução, é crucial manter registros detalhados de tudo o que está sendo feito. Esses registros serão invariáveis na próxima etapa do ciclo, quando analisarmos os resultados. Outro aspecto importante da etapa do é a comunicação.
todos os envolvidos no processo devem estar cientes do plano e de seus papéis na execução. Isso inclui não apenas a equipe diretamente responsável pela implementação, mas também outros stakeholders que possam ser afetados pelas mudanças. Um exemplo prático da etapa poderia ser uma empresa implementando um novo sistema de gerenciamento de estoque. Após um planejamento cuidadoso, eles poderiam começar treinando uma pequena equipe no novo sistema, implementando-o em um único departamento antes de expandir para toda a empresa. Lembrem-se, a execução é onde a borracha encontra a estrada. É onde transformamos nossos planos em realidade, mas não é o fim do processo. Na verdade, é apenas o começo do verdadeiro aprendizado. A terceira etapa do ciclo PDCA é check ou verificar. Esta é a fase onde avaliamos os resultados de nossas ações. É um momento crucial de reflexão e análise que muitas vezes é subestimado ou, pior ainda, completamente ignorado. Na etapa de verificação, comparamos os resultados obtidos com as metas que estabelecemos na fase de planejamento. Perguntamos: atingimos nossos objetivos? Se não, por quê? Se sim, podemos fazer ainda melhor? É importante abordar esta etapa com uma mente aberta e uma atitude de curiosidade. Não estamos procurando culpados por falhas, mas sim oportunidades de aprendizado e melhoria. Até mesmo os resultados negativos são valiosos se pudermos extrair insights deles. Uma ferramenta útil nesta fase é o gráfico de controle. Este gráfico nos permite visualizar o desempenho ao longo do tempo e identificar tendências ou padrões que podem não ser óbvios nos dados brutos. Outra técnica poderosa é a análise de causa raiz. Quando identificamos um desvio do resultado esperado, não nos contentamos com explicações superficiais. Em vez disso, continuamos perguntando: por quê? Até chegarmos à causa fundamental do problema. Um exemplo clássico de análise de causa raiz é a história da ponte Tacoma Narrows, nos Estados Unidos. Quando a ponte desabou em 1940, os engenheiros não se contentaram com a explicação superficial de que o vento estava forte. Eles continuaram perguntando por quê, até descobrirem que o design da ponte a tornava suscetível a um fenômeno chamado ressonância aerodinâmica. Esta descoberta levou a melhorias significativas no design de pontes em todo o mundo. A etapa de verificação também é o momento de celebrar os sucessos. Quando atingimos ou superamos nossas metas, é importante reconhecer e recompensar os esforços da equipe. Isso ajuda a manter a motivação alta e reforça a cultura de melhoria contínua. Lembrem-se, a verificação não é o fim do processo. É o trampolim para o próximo ciclo de melhoria. A etapa final do ciclo PDCA é Act ou Agir. Esta é a fase onde transformamos o que aprendemos em ação concreta. É o momento de fechar o loop e preparar o terreno para o próximo ciclo de melhoria. Se na etapa de verificação descobrimos que nosso plano foi bem-sucedido, a ação aqui é padronizar a nova abordagem. Isso significa documentar o novo processo, treinar as pessoas envolvidas e estabelecer mecanismos para garantir que a melhoria seja sustentada ao longo do tempo. Por outro lado, se descobrimos que nosso plano não atingiu os resultados desejados, a ação é corrigir o curso. Isso pode envolver ajustes no plano original ou até mesmo um repensar completo da nossa abordagem. Um aspecto crucial da etapa ACT é a comunicação. Precisamos compartilhar o que aprendemos com todas as partes interessadas. Isso não apenas ajuda a disseminar o conhecimento pela organização, mas também promove uma cultura de transparência e aprendizado contínuo. Outro elemento importante desta fase é a reflexão sobre o próprio processo PDCA. Perguntamos: como podemos melhorar nossa abordagem para o próximo ciclo? Que lições aprendemos sobre planejamento, execução e verificação que podemos aplicar no futuro? Um exemplo prático da etapa ACT poderia ser uma empresa que implementou com sucesso um novo sistema de gerenciamento de estoque.
Após verificar que o sistema melhorou significativamente a eficiência, eles poderiam padronizar o processo, criar manuais de treinamento e estabelecer KPIs para monitorar o desempenho contínuo. É importante notar que a etapa ACT não é o fim do processo. Na verdade, é o ponto de partida para o próximo ciclo PDCA. Isso nos leva a um conceito fundamental. O PDCA não é uma linha reta, mas um ciclo contínuo. Cada vez que completamos um ciclo, iniciamos outro, sempre buscando níveis mais altos de desempenho. Imaginem uma espiral ascendente. Cada volta da espiral representa um ciclo PDCA completo. A cada volta estamos um pouco mais alto, um pouco mais perto da perfeição. Esta é a essência da melhoria contínua. Agora, vocês podem estar pensando, isso parece um processo sem fim. Quando sabemos que chegamos lá, a verdade é que na filosofia da melhoria contínua, nunca chegamos lá completamente. Sempre há espaço para melhorar. Sempre há um novo desafio para enfrentar. Mas não vejam isso como algo desanimador. Pelo contrário, é essa busca constante pela excelência que mantém as organizações e as pessoas vibrantes, inovadoras e competitivas. Agora que entendemos as 4 etapas do ciclo PDCA, vamos ver como ele pode ser aplicado na prática. Imaginemos uma pequena padaria que está enfrentando reclamações sobre a qualidade dos seus pães. Planejar. A equipe da padaria se reúne para definir o problema. Nos últimos 3 meses, recebemos 20% mais reclamações sobre pães duros ou mal assados. Eles estabelecem uma meta: reduzir as reclamações em 50% nos próximos 2 meses. Usando um diagrama de Ishikawa, eles identificam possíveis causas: variação na temperatura do forno, inconsistência no tempo de fermentação, qualidade da farinha. Executar. Com base nessa análise, eles decidem implementar um controle mais rigoroso da temperatura do forno e padronizar o tempo de fermentação. Eles treinam os padeiros nestas novas práticas e começam a implementá-las. Check. Verificar. Após 1 mês, eles analisam os dados. As reclamações diminuíram em 30%. É uma melhoria, mas ainda não atingiram a meta de 50%. ACT. Agir. Com base nesses resultados, eles decidem manter as melhorias implementadas, mas também investigar a qualidade da farinha, que não foi abordada no primeiro ciclo. Eles padronizam as novas práticas de controle de temperatura e tempo de fermentação e iniciam um novo ciclo PDCA focando na qualidade dos ingredientes. Este exemplo simples ilustra como o PDCA pode ser aplicado a problemas do mundo real. Ele fornece uma estrutura sistemática para abordar desafios, testar soluções e continuar melhorando. A adoção da melhoria contínua e do ciclo PDCA pode trazer inúmeros benefícios para uma organização. Vamos explorar alguns deles. Primeiro, há um aumento significativo na eficiência operacional. Ao constantemente refinar processos, as organizações podem eliminar desperdícios, reduzir erros e otimizar o uso de recursos. Segundo, a melhoria contínua leva a uma redução de custos a longo prazo. Embora possa haver alguns investimentos iniciais em treinamento e implementação, os ganhos de eficiência geralmente superam esses custos ao longo do tempo. Terceiro, há um aumento no engajamento dos funcionários. Quando as pessoas são envolvidas no processo de melhoria, elas se sentem mais valorizadas e mais conectadas com seu trabalho. Quarto, a melhoria contínua promove uma cultura de inovação. Ao incentivar o pensamento crítico e a resolução criativa de problemas, as organizações se tornam mais adaptáveis e resilientes. No entanto, implementar a melhoria contínua também apresenta desafios. Um dos maiores obstáculos é a resistência à mudança. Muitas pessoas se sentem confortáveis com o status quo e podem ver a melhoria contínua como uma ameaça. Outro desafio é manter o momentum.
É fácil ficar entusiasmado no início, mas manter o compromisso com a melhoria ao longo do tempo requer esforço e disciplina constantes. Além disso, medir os resultados da melhoria contínua pode ser complicado, especialmente quando se trata de melhorias incrementais pequenas. No setor público, há desafios adicionais. A natureza jurídica do serviço público, a burocracia inerente e a centralização excessiva da gestão podem dificultar a implementação de práticas de melhoria contínua. No entanto, com liderança comprometida, comunicação eficaz e uma abordagem adaptativa, esses desafios podem ser superados. Chegamos ao final de nossa jornada pelo mundo da melhoria contínua e do ciclo PDCA. Vamos recapitular o que aprendemos hoje. A melhoria contínua é uma filosofia de busca constante por aperfeiçoamento, originada no Japão pós-guerra. O ciclo PDCA, Plan do Check Act, é uma ferramenta poderosa para implementar a melhoria contínua. O PDCA envolve planejamento cuidadoso, execução disciplinada, verificação rigorosa e ação baseada em aprendizado. A melhoria contínua pode trazer benefícios significativos, incluindo aumento de eficiência, redução de custos e maior engajamento dos funcionários. Implementar a melhoria contínua também apresenta desafios, como resistência à mudança e manutenção do momento. Lembrem-se, a jornada da melhoria contínua nunca termina. Cada fim é um novo começo. Cada problema resolvido é uma oportunidade para enfrentar o próximo desafio. Eu os encorajo a aplicar o que aprenderam hoje em suas próprias vidas e organizações. Comecem pequenos, sejam consistentes e não tenham medo de falhar. Afinal, no mundo da melhoria contínua, até os fracassos são oportunidades de aprendizado. Obrigado por participarem desta aula. Continuem buscando a excelência, um pequeno passo de cada vez. Até a próxima!